Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que muita gente vai se identificar, porque eu me identifico bastante. O problema do perfeccionismo, de ser perfeccionista, né? O que muita gente diz é que ser perfeccionista para uns é uma qualidade, para outros é um defeito. Eu, por exemplo, passei longos anos da minha vida, vou confessar aqui, acreditando que eu sou uma pessoa perfeccionista, que isso fazia parte da minha identidade, da minha personalidade. Mas depois de estudar muito e de aplicar na minha vida essas técnicas do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, eu fiz algumas descobertas sobre isso, que perfeccionista não faz parte da minha personalidade. Ela simplesmente é um estado, e que eu sou perfeccionista em alguns momentos da minha vida. Porque se eu fosse perfeccionista como personalidade, eu teria surtado, né? E eu teria que ser perfeccionista em tudo que eu faço na minha vida. E eu não sou perfeccionista em tudo que eu faço na minha vida. E qualquer pessoa surtaria. Então, o perfeccionismo, gente, ele é uma crença de identidade. É uma identidade que você colocou para sua vida. O perfeccionismo, ele é um estado. Você está perfeccionista em determinada situação ou coisa. Mas você não é perfeccionista. Não tem nada a ver com o seu ser, com a sua essência. E o perfeccionismo, ele estudando e praticando, quais as consequências dele de ser perfeccionista? Na verdade, quando você é perfeccionista, você duvida de si mesmo. Olha só, essa é a grande verdade, gente. Como assim? Olha, eu vou explicar pra vocês, porque isso também foi demorei um pouquinho pra cair a ficha. Por que você duvida de si mesmo? Porque inconscientemente você tem uma crença de identidade de não se sentir capaz ou de não ser bom o suficiente. Então você quer ser perfeccionista pra mostrar e pra provar pras pessoas que você é boa, que você é o melhor. Mas, na verdade, quando você é boa ou melhor, você não precisa provar nada pra ninguém do que você é. As pessoas vão sentir, seja no seu produto, seja no seu serviço, seja na sua presença, na sua energia. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu cliente, que hoje é meu amigo, meu mentor, e ele falava isso pra mim: Janine, você não precisa mostrar e nem provar nada pra ninguém do que você é ou do que você tem. As pessoas vão sentir isso através da sua frequência vibracional. E mesmo quando uma pessoa não te conheça, mas um produto seu, um serviço seu, que aquela pessoa receber, inconscientemente ela vai sentir aquilo, se for aquilo que você estava emanando. Então essa questão do perfeccionismo, ele me assombrou durante muitos anos na minha vida e fazia com que também me distanciasse da minha essência, né? Porque eu me cobrava muito que eu tinha que ser perfeita, e não era perfeita só no meu trabalho, né? Eu tinha que ser bonita, eu tinha que ser inteligente, eu tinha que ser criativa, eu tinha que ser responsável, eu tinha que ser bem-sucedida, eu tinha que ser atraente, enfim. Eu tinha cobranças tão extremas, tão grandes, que fazia com que eu vivesse numa bolha, naquele mundo, e que, na verdade, eu não conseguia experimentar o meu presente. Eu não conseguia ter prazer nas coisas que eu fazia, porque tudo que eu fazia, eu estava sempre preocupado com o que o outro ia pensar, com o que o outro ia falar, o que o outro ia me julgar, porque, pra mim, tinha que estar perfeito. Por mais que eu acreditasse que, tipo, talvez o outro falasse, não, tá bom, tá ótimo, mas pra mim ainda não tava. Porque o meu nível de perfeição, a régua não tinha limite. E toda pessoa perfeccionista, a régua dela não tem limite. E por que não tem limite? Porque ela nunca se acha boa o suficiente. Então ela sempre vive na busca, na busca, na busca, na busca, na busca. E essa busca nunca chega ao fim. Porque pra ela nunca tá suficiente, nunca tá bom, ela sempre tá, ainda preciso fazer tal curso, ainda preciso aprender tal coisa, eu ainda preciso de tal coisa, ainda não é o momento ideal, ainda não tá bom. E o que acontece de consequências na vida dela? Ela vai perdendo oportunidades,
ela vai perdendo o tempo, ela não experimenta o presente, ela não tem prazer nas coisas que ela faz, e em todos os aspectos da vida, seja no trabalho, amoroso, pessoal, profissional, enfim, em todos os aspectos da vida dela. E eu percebi que eu tava vivenciando tudo isso, e que eu não queria mais isso pra minha vida. E a partir do momento que eu consegui soltar, que as pessoas falam assim, mas como assim soltar? É simples, gente. Solta. Aí a pessoa assim, mas não é tão simples assim soltar. Como eu faço pra me soltar isso, pra me desvincular disso? A gente tem que aprender a identificar e desativar essa crença de identidade. Porque senão, todas as vezes que a gente for ter uma nova experiência, ela é ativada novamente. E aí tudo volta como um ciclo vicioso, porque você acabou criando esse padrão vicioso na sua vida. E isso, consequentemente, foi ativado geralmente na sua infância. A maioria das pessoas é na infância ou na adolescência. O meu, por exemplo, foi lá na infância, porque os meus pais, especialmente a minha mãe, ela cobrava muito da gente, porque também ela foi criada assim, né? Então, pra minha mãe nunca tava bom, nunca tava ótimo, minha mãe nunca foi de elogiar. Pelo contrário, era mais de criticar do que de elogiar, né? E sempre querendo mais e mais da gente, de uma forma ansiosa, que as coisas tinham que acontecer muito rápido. E eu entendo tudo isso dela, porque ela foi criada assim, a forma que ela aprendeu. Mas isso fez com que também eu desencadeasse outras coisas na minha vida, não só o perfeccionismo, mas também a ansiedade. E eu também passei longos anos da minha vida acreditando que eu era uma pessoa ansiosa. E todo mundo já me apontava isso, você é ansiosa demais. Mas a ansiedade também é uma crença de identidade. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa em determinados aspectos da minha vida, porque se eu fosse ansiosa 24 horas do meu dia, eu estaria internada num hospício, né, gente, numa casa, ou eu estaria à base de remédios o tempo inteiro, com tratamentos psiquiatras e etc. Então, você surta. Se você for ansioso 24 horas do seu dia, você surta, que tá no mesmo patamar, na mesma linha do ser perfeccionista. Então, mas isso também estava associada a essa questão de eu não me achar boa o suficiente, né? Então, essa régua minha, como não tinha limite, e aconteceu até coisas na minha vida que eu sempre tive o sonho de ser uma executiva. E quando eu escolhi o curso de administração, eu escolhi por esse motivo, né? Eu venho de família de empreendedores natos, mas eu aprendi a gostar disso, porque desde 12 anos de idade eu trabalho dentro do comércio da minha família, mas eu queria mais, eu queria ser uma executiva. E quando, em 2019, quando eu fui para os Estados Unidos, trabalhar no desenvolvimento de um projeto internacional, mas para ser no Brasil, e eu estava trabalhando com um americano e comentando sobre isso, sobre esse meu sonho e tal. Então ele falou para mim, Janine, mas você já é uma executiva internacional. Como assim? Eu comecei a pensar, nossa, meu Deus, eu já realizei isso. Eu não tinha me dado conta, olha só, que eu já tinha conquistado algo na minha vida que eu sonhava. Ele falou, olha, você trabalha para clientes internacionais, você trabalha com projetos internacionais, então você já é uma executiva internacional, você está aqui para isso. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque se ele não tivesse dado esse ponto de reflexão para mim, essa ficha não tinha caído. Porque eu vivia muito no meu futuro, né, baseada no meu futuro, querendo que algo acontecesse, e não experimentava o meu presente, ou seja, eu já estava experimentando o meu presente e não tinha me dado conta ainda. Ou seja, eu continuava buscando e sempre falando, eu preciso de mais curso, eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo para realizar o meu sonho. Na verdade, eu já estava experienciando aquilo, eu já estava experienciando o meu sonho. Então, como é que a gente pode solucionar essas crenças de identidade, que é o perfeccionismo, que é a ansiedade e outras coisas mais que estão associadas aí? Com técnicas e ferramentas que a gente vai poder identificar e desativar elas e substituir por aquelas
que faz sentido para a vida da gente, que a gente realmente deseja para nossa vida e que vai levar a gente para aquilo que a gente realmente quer, vibra, que a gente quer experimentar na vida. Não é o que a gente quer porque a gente acha. É aquilo que a gente quer experimentar de fato, que vem daqui, ó, do que a gente realmente quer experimentar em emoção, sensação e sentimento nas nossas vidas. Então, eu aprendi a lição, eu não me considero mais uma pessoa perfeccionista e muito menos uma pessoa ansiosa. E com tudo isso também, depois que eu desativei essas crenças de identidade, eu tive excelentes resultados na minha vida, inclusive tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Então, hoje em dia, quando eu vou elaborar um projeto financeiro, ou quando eu tenho algum problema sobre esse projeto para resolver e que eu não tenha o conhecimento de imediato, eu não crio mais ansiedade nem preocupação em resolver aquele problema, porque isso eu acabo bloqueando a minha criatividade e a minha atenção para que eu possa resolver. Então eu aprendi a focar na solução. Como eu posso resolver isso? E eu fico calma, tranquilo, porque eu sempre penso, de uma maneira ou de outra eu vou resolver. Porque as coisas sempre dão certo na minha vida. Então eu vou lá e resolvo. Independente de eu pensar que tem que ser da melhor forma possível, eu escolho o melhor caminho. E o caminho mais acessível para ser resolvido. Porque o mais importante é o resultado que aquilo vai gerar, e não a forma que eu estou fazendo. E antes eu me preocupava muito com a forma que eu estava fazendo, porque eu me preocupava muito com o que o outro ia falar. Hoje eu não me preocupo mais com a forma, porque as coisas são simples. Eu quero saber quais os resultados. Se eu resolver de uma forma mais complexa ou de uma forma mais simples, mas o mesmo vai me dar o mesmo resultado que eu preciso ou que o meu cliente precisa, eu vou resolver da forma mais simples possível e mais rápida. Então, eu tenho aprendido sobre isso e tenho resolvido os problemas do meu trabalho, da minha vida, de uma forma muito mais rápida, mais fácil e com minha atenção livre. Né? Deito a cabecinha no meu travesseiro e durmo tranquila, alimento tranquila, porque antigamente eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir direito enquanto eu não resolvesse o problema, porque aquilo ficava ali martelando na minha cabeça enquanto eu não encontrasse uma forma de resolver. E hoje, como eu aprendi tudo isso e desativei todas essas coisas na minha cabeça, na minha consciência, tudo acabou. Graças a Deus a minha vida é outra, então eu vivo uma vida com muito mais prazer, com muito mais tranquilidade e com muito mais alegria, sabe? Porque eu consigo conquistar e realizar as coisas de uma forma mais rápida e mais prazerosa na minha vida. E é isso que eu gostaria também que você que tá aí também conseguisse chegar nesse ponto, nesse resultado. Mas para isso, você precisa se autoconhecer e se autodesenvolver. E para você se conhecer e se desenvolver, você precisa aprender algumas ferramentas e algumas técnicas.